dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Manhã da Piedade. É o programa da Padroeira de Minas Gerais. Gente, hoje é sexta-feira, hein? A sexta-feira, enfim, chegou, tão aguardada por muitos, né? E hoje é dia 28 de setembro de 2018. Nós já estamos no último fim de semana do mês de setembro. E olha só, no programa de hoje nós vamos falar sobre a catequese como um processo contínuo de formação cristã. Tem também dicas de moda e de estilo. E vamos falar ainda, gente, sobre a importância do autoconhecimento na hora de identificar o seu estilo. Afinal, cada pessoa tem um, não é? Qual é o seu? E para começarmos bem o fim de semana, hoje tem música boa aqui no nosso programa Manhã da Piedade, viu? Tem muita coisa legal. Olha só, e agora vamos falar de catequese, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Nosso momento catequese, na verdade. E quando se fala em catequese, muitas pessoas pensam naquela preparação, né? Para as crianças, para a primeira Eucaristia, ou mesmo a Crisma. E a catequese, gente, ela faz parte da ação evangelizadora da igreja que envolve aqueles que aderem a Jesus Cristo. Catequese é o ensinamento essencial da fé, e não apenas da doutrina, né, como também da vida, levando aí uma consciente e ativa participação de todos. Bom, e sobre este assunto eu converso agora aqui no programa com o Padre Wellington dos Santos, que já está aqui conosco. Padre, sua bênção, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Deus abençoe, Síria. Muito bom voltar para a gente falar de assunto tão importante que é a catequese. Pois é, a catequese. Como a gente pode avaliar como que está o andamento dos trabalhos hoje da catequese na nossa arquidiocese, Padre? Então, a arquidiocese ela tem um trabalho muito bem estruturado da catequese em nível arquidiocesano, nas regiões episcopais, nas foranias, para chegar diretamente ao público-alvo, que é as nossas crianças, os nossos jovens, aos adultos que estão lá nas paróquias. Então, existe toda uma rede, né, de agentes envolvidos para trabalhar com a catequese na nossa arquidiocese. E quais são os principais desafios da catequese em pleno século XXI, hein, Padre? Então, acho que um grande desafio da catequese neste tempo é entendê-la como uma ação continuada na vida do cristão. Porque nós costumamos compreender a catequese quando ela termina lá, quando a gente faz a primeira Eucaristia ou recebe o sacramento da Crisma, e depois não buscamos mais. Acha que é só isso e pronto. Só isso, não para né? lá atrás, e depois a gente adulto fica cheio de dúvidas e não buscamos, né, continuamente esse esforço de catequese, de partilhar, né, nos nossos encontros pastorais. E aí vamos dando oportunidade para esvaziar um pouquinho nesse sentimento também da fé, se a gente não alimenta, né, com a catequese. E como que a igreja conduz essa sequência? Depois que fez a primeira Eucaristia, fez a Crisma, como que se dá os próximos passos aí de continuidade dentro da catequese, Padre? Então, aí o passo, como você muito bem lembrou, começa lá com as criancinhas, né, que começam a dar os primeiros passos para receber o sacramento da comunhão, da Eucaristia. Depois voltam para o sacramento da Crisma. Algo bonito que está lá no nascimento dessas crianças, quando a família busca o batismo, lá também tem uma catequese que é importante para a família. E, normalmente, na vida do cristão, para ali, né, no sacramento da Crisma. Mas a igreja ela tem percebido essa importância, né, de passar com que a catequese seja um esforço contínuo. Aí o documento 107 da CNBB nos provoca a formular um projeto de como atender a esses cristãos batizados que não foram suficientemente catequizados. Então, está sendo construído um bonito projeto na arquidiocese para atender a esta demanda, né, de catequizar aqueles que já receberam a catequese, mas de forma bem elementar, bem fundamental, e assim aprimorar mais a fé. E a preparação dos catequistas? A gente pode falar que isso também é um desafio, Padre? Isso é um grande desafio, porque para a gente ensinar, a gente tem que aprender, né? A gente tem que viver o que a gente vai ajudar a tantos a vivenciarem. São promovidos muitos encontros de formação, né? Isso a arquidiocese tem conseguido dar um bonito suporte, né, no âmbito da catequese. Falta-nos, talvez, este empenho de participação. A vida nossa é tão corrida, né? No nosso tempo, a gente tem tantos afazeres, acabamos nos perdendo em tantas outras coisas e não nos dedicamos a esta parte importante da vida, né, que é a formação. Aí a catequese passa também por esse princípio. Os catequistas precisam se formar e muitos se empenham,
né? Isso, graças a Deus, tem acontecido. Agora, na catequese infantil hoje, quais são os principais desafios do dia a dia da igreja, padre? Hoje, um desafio que é proeminente é que linguagem usar para poder alcançar o coração das crianças. Né? A gente está num mundo globalizado em que a gente tem agora muito fácil o celular na mão. Tecnologia, né? Tecnologia já atingiu a todos, criança que acho que já nasce sabendo mexer com o celular. Então, como fazer com que a catequese, que é a nossa doutrina, o catecismo da Igreja Católica, como a gente fazer com que isso chegue a estas crianças de uma forma plena, mas por esses recursos, né, que às vezes dispersa, né? Às vezes está mexendo com alguma coisa ali de celular, se dispersa e não pega mesmo o sentido. Então é como estabelecer uma linguagem para tocar, para chegar mesmo ao coração dessas crianças, usando, claro, o que hoje, né, o mundo nos oferece, o que temos de tecnologia para isso. Então já está sendo pensado uma coisa nesse sentido, né? De usar o celular, as crianças gostam de joguinhos também, né? Alguma coisa interativa nesse sentido para puxar mais a atenção dessas crianças. Sim, sim, a pedagogia, ela tem mudado com o tempo, né? De como que recurso que a gente pode usar. Pensar que há uns 30 anos atrás, não tínhamos data show que nos permite fazer tanta coisa, né, para as crianças. De lá para cá tanta coisa já mudou, hein, padre? É verdade. E muita coisa mudando aí exige que a metodologia, a linguagem, ela mude, mas sem perder muito do que é próprio de criança. Quando elas estão pequeninas mesmo, é tão bonito quando coloca lá uma atividade, vamos colorir, né? Vamos fazer um desenho a partir do texto que a gente vai escutar aqui, né, de uma passagem bíblica. Então é saber conjugar, né, o que a gente tem de recurso para poder motivar as crianças no caminho da catequese. E é importante os pais terem essa consciência também, né, padre? De incentivar, de levar, de mostrar esse caminho para essas crianças. Exatamente, os pais que são esse norte ali para enviar, é o farol mesmo para indicar às crianças o caminho que precisam seguir. Aí isso toca num assunto interessante porque muitas vezes são os pais que precisam, né, da catequese. Então, um pai e mãe que não foi suficientemente catequizado não vai reconhecer a importância da catequese. Então, aí a catequese ela tem que se esforçar. E é por isso, né, a necessidade desse projeto na Arquidiocese, para abarcar, né, a família, a fim de oferecer uma catequese que seja ali eficaz para toda a família. Bom, e o senhor tocou em outro ponto que é muito importante também, que é a catequese dos adultos, né? Isso. Talvez o pai não esteja preparado, não tenha tanta consciência para auxiliar, para levar essa criança. E nesse caso, como que a igreja atua, padre? Então, para quem é adulto e que não recebeu ainda o sacramento, tem o caminho do catecumenato. E até é bom que as pessoas saibam, para procurarem nas suas paróquias, que às vezes as pessoas ficam com vergonha. Olha, eu tenho 30 anos, 40, não sei, e ainda não recebi o sacramento da Eucaristia ou da Crisma, e fica com vergonha de se mostrar assim dentro de uma comunidade. Que não tenha, né, que procure, né, o padre, os agentes de pastoral, né, se apresente, porque tem esse caminho do catecumenato. São encontros menores, mas com, né, uma densidade maior, para apresentar um maior conteúdo, para que eles passem por esses ritos de iniciação. E se eles já receberam os sacramentos e a catequese ela ainda falta, né, tá tardia, nós, né, enquanto arquidiocese, temos promovido encontros, né, para poder trabalhar a catequese com os adultos, com uma linguagem própria para eles, entendendo o tempo que também, né, é de cada um, e oferecer uma catequese sólida também para os adultos. Nesse caso, então, é indicado procurar a paróquia mais próxima de casa e ver como que é o cronograma daquela região. Sempre tem os grupos de catecumenato, de catequese de adultos, para a pessoa entender melhor, que sendo desenvolvido nas paróquias. Aí quem participa desses encontros da catequese de adulto recebe os sacramentos que lhes faltam. Batismo, Eucaristia ou Crisma, aí vai, né, da necessidade de cada um. E isso em um tempo menor até mesmo do que o preparo infantil, Sim, é um tempo menor. Por exemplo, o sacramento da Crisma, em média, a preparação é 1 ano. Né, para um adulto isso é encurtado, porque é possível usar uma linguagem diferenciada, pode aprofundar mais alguns temas. Então é diferenciado para os adultos, para oferecer isso. Agora, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e queiram participar mais, queiram colaborar, né? Elas acham que elas têm um dom para ser catequista, para ensinar, para passar a palavra de Deus para frente. Qual que é o procedimento? A quem essas pessoas devem procurar, padre? Então, inicialmente, essas pessoas procurem os padres das paróquias onde elas estão inseridas e se apresentem. Olha, é sempre muito pedido para que o Senhor envie operários para a messe, porque ela é muito grande, poucos são os operários e precisamos sim de catequistas. Então, quem sente essa vocação bonita, né, de dar um pouquinho de si para vivenciar
com as crianças ou os adultos, né, sobre a doutrina da igreja, que procurem, se coloquem à disposição, porque é necessário, tem campo de trabalho. Basta procurar na paróquia, então, se for o caso, fazer uma inscrição. Tem algum procedimento para entrar, normalmente, treinamento? Conversa com o padre, aí o padre vai envolver com os grupos de catequistas e oferecer uma formação, porque às vezes a gente fica com medo também, eu vou lá, mas eu não tenho o que falar. Não tem tanto preparo, Não tenho preparo, então as paróquias oferecem esses encontros de formação para os novos catequistas e de formação continuada também para os catequistas que já estão atuando na paróquia. Muito bacana, padre. Gente, o padre Wellington continua conosco e aproveitando esse momento de fortalecimento da fé, né? Nós estamos falando sobre catequese. Eu quero falar para vocês sobre a campanha Faço Parte, né? Para lembrarmos aí que o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, por exemplo, não só lá, viu, gente? Diversas, inúmeras outras obras sociais e projetos da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte são mantidos, viu? Devido à campanha Faço Parte. Então, você que está nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira, ligue. O telefone vai aparecer aí na sua tela, o código de área é o 31, o número é o 3319-6111. Ligue e seja você também um doador da campanha dos Devotos da Piedade, né? Só reforçando que o número para você anotar, para você passar para os amigos, para os familiares, está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Então venha fazer parte dessa campanha bonita. Bom, e ainda tem muita coisa boa para a gente conversar com o padre Wellington Santos aqui no programa, viu? Daqui a pouquinho nós voltamos com dúvidas dos nossos telespectadores que participam por meio do WhatsApp. Tudo isso e muito mais é daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.